3, 2, 1... Fala aí galera, e aí, tudo beleza? Prepare-se que hoje o assunto é picante, como você já deve ter visto. É daqueles assuntos que deixam a gente um pouco constrangido, aqueles assuntos quentes, que fazem com que o nosso sangue ferva. Então pode ligar o ar-condicionado, ventilador, e se você for mais pobre como eu, começa a se abanar. E vamos nessa falando sobre masturbação. Eu confesso que é um bom tempo já que eu quero tratar sobre esse assunto. E quero deixar bem claro que aqui eu quero trazer a minha experiência pessoal. Eu sei que existem opiniões diversas aí falando sobre o assunto. Eu quero trazer aquilo que são os meus princípios que eu trago comigo, os valores cristãos que eu prezo, mas também a minha experiência pessoal. Mais se comete o ato do que se fala sobre o assunto. E aqui eu quero ajudar a esclarecer um pouco dos efeitos que eu colhi da masturbação. Porque comigo foi assim, galera. Eu comecei a praticar o ato sem saber a fundo do que se tratava. Ah, Thiago, inocente, vai me dizer agora que você não sabia o que estava fazendo. Não, eu não sabia em conceito o que era. Eu sabia o que estava fazendo, não estava fazendo sem consciência. Quando eu comecei a praticar na minha pré-adolescência a masturbação, os meus colegas super experientes, embasados cientificamente, eles me explicaram tudo, o como era, como se fazia, os efeitos que isso causava psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, corporalmente. Não, foram fantásticos. Eu tinha colegas peritos no assunto, por isso me deixaram sempre bem informados. Bom, eu tinha por volta aí dos meus 10 anos, mais ou menos, quando eu comecei a praticar a masturbação. Gente, eu não acredito que eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Eu não tenho noção, não. É que falando aqui pra frente de uma câmera é fácil, mas depois quando eu começo a imaginar que tem um monte de gente aí do outro lado vendo isso... Ai, ai, ai. Mas vamos lá, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, então vamos nessa. Tá, mas o que é de errado nisso, Thiago? Masturbação é autoconhecimento. E vamos usar um pouquinho a nossa lógica para entender sobre este assunto. O pênis e a vagina, eles são órgãos genitais, masculino e feminino, e os dois se complementam no ato sexual, a penetração do pênis na vagina. Tá bom, eu vou dispensar que a aula de biologia eu sei que você já sabe sobre o que eu tô falando, né? Há essa união de coração, mas também no ato sexual dos órgãos sexuais. E ali gera um prazer que é algo criado por Deus. Ele é sujo e é errado, como muita gente acaba dizendo ou pensando aí, quando ele é usado de maneira errada. Porque aquilo que é feito no tempo errado e do jeito errado vai trazer prejuízos, vai trazer consequências negativas. Agora eu quero usar um exemplo bem ilustrativo. O pênis foi feito para ser penetrado na vagina, que tem um tecido próprio, que tem uma lubrificação própria, que tem uma estrutura própria. E ele não foi feito para ser simplesmente manipulado. Primeiro, porque o tecido da nossa mão é diferente do tecido das partes baixas, né? A temperatura é outra, então aí a gente já começa a perceber que tem alguma coisa anormal. O sexo ele foi feito para ser vivido a dois, não para ser vivido só. É um prazer compartilhado. Quando eu busco a masturbação, eu estou vivendo um prazer centrado em mim mesmo, como se eu dissesse: eu me basto. Às vezes a gente pensa que masturbação acontece só com rapazes na maior parte das vezes. Mas não, hoje a gente sabe que também tem muitas meninas que são viciadas na masturbação. Então eu tô falando para ambos. A experiência da masturbação, ela não é uma experiência neutra. Aliás, nenhuma experiência na nossa vida é uma coisa neutra. Tudo gera uma consequência boa ou uma consequência má. Bom, Thiago, tá bom? A teoria tá linda. Tá linda a sua teoria. Palmas, palmas. Mas não me convenceu de nada. Primeiro que eu não tô aqui pra te convencer. Eu tô aqui só pra refletir com você sobre o assunto. E a partir disso você vai tirar as suas conclusões e vai fazer as suas escolhas. Mas pelo menos vai escolher consciente daquilo que pode gerar a sua escolha. Bom, eu quero falar de mim, não tô fugindo não. As substâncias do prazer, elas vão se tornando viciantes quando eu uso ela de maneira descontrolada. Eu lembro-me que às vezes chegou no auge ali da minha pré-adolescência e adolescência que eu acabava cometendo mais do que uma vez por dia. 1, 2, 3... Tá bom, para não escandalizar. Eu comecei a perceber que o ato da masturbação estava me levando
ao isolamento, eu estava tendo dificuldade no meu relacionamento com as pessoas, eu trazia, mesmo sem querer, um sentimento de culpa. Porque lá dentro eu percebia que a coisa não estava certa. Então isso causava um desconforto, isso causava uma angústia, isso causava uma ansiedade em mim. Sem contar que a masturbação ela também acaba gerando e afetando a personalidade das pessoas, pode causar disfunção erétil, a ejaculação precoce. Mas e o que leva uma pessoa a optar pela masturbação? E são N causas. Pode ser por curiosidade, pode ser por influência das pessoas, mas em grande parte das vezes é uma válvula de escape para a pessoa liberar suas tensões. Como que se aquilo aliviasse. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente não resolve um problema com outro problema. Mas e aí, mano? Se eu não masturbar, eu não vou ficar doido, hein? E se na hora H lá, mano, o negócio não funcionar, se eu broxar, será que eu não vou deixar de ser homem se eu não me masturbar? Não se preocupe, porque até hoje, até onde eu sei, ninguém foi diagnosticado ter ficado louco por falta de masturbação. Mas e aí, aquilo que está produzindo lá dentro de você não tem que ir pra fora? O seu organismo ele é tão perfeito, ele é tão perfeito, que se você não se masturbar, não se preocupe. O seu próprio organismo, diante da grande produção que acontece dentro de você, no caso dos homens do espermatozoide, vai dar conta disso. Eu tenho visto pessoas que têm lutado contra o vício da masturbação, vivendo uma liberdade muito maior, vivendo o equilíbrio nos seus relacionamentos, se sentindo em paz consigo mesmo, pessoas que têm controle sobre a sua própria vida. O autodomínio ele precisa acontecer também aí. Mas e aí? Se eu tô caindo, o que eu faço? Bom, eu tenho algumas dicas e que muito tem me ajudado. Corporalmente, né? O que você precisa fazer? Não viva muitos momentos de ociosidade. Momento sem fazer nada, cabeça vazia. Se você quer descansar, descanse. Mas faça uma boa leitura, assista um bom filme, assista um bom programa. Não fique, se você não tiver com sono, na cama, rolando de cá pra lá. De lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá. Levanta, vai ler alguma coisa. Fuja das ocasiões que te levam a cair. Se você sabe que naquela hora você está com vontade, você vai se trancar no banheiro, vai acontecer. Outra coisa importantíssima, pratique alguma atividade física. Levanta a bunda da cadeira. Você precisa gastar essa energia. Só que se você não gastar ela da maneira certa, você vai acabar gastando da maneira errada e vai querer liberar suas tensões que todos nós temos através da masturbação. Tenha calma diante do problema, reconheça. Bom, eu tô caindo, então agora eu vou começar a lutar para vencer isso, porque eu tenho consciência de que isso tá trazendo algum tipo de prejuízo para mim. Algo que me ajudou muito, galera, agora falando espiritualmente, foi a confissão. Eu confessei várias vezes o pecado da masturbação, muitas vezes com vergonha na cara, porque eu não queria confessar. Mas a confissão me ajudou e me ajudou muito. O sacramento da confissão tem um poder libertador e foi o que aconteceu comigo. Ali eu encontrei força, através da confissão, necessária para mim lutar e para mim vencer. Com isso, eu não deixei de sentir, eu não deixei de ter vontade, eu não deixei, às vezes eu tive ali na beira do abismo para cair. Mas a confissão e a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha vida de oração, tudo isso tem uma influência forte. Porque se eu estiver bem espiritualmente, eu estou fortalecido e capacitado para combater o pecado. E a masturbação é um ato sim desordenado, porque ele sai da função original do qual Deus criou. E a pessoa que foi chamada a viver uma sexualidade voltada para o outro, com o outro, na masturbação ela acaba voltada para si mesma. Porque, meu amigo, eu continuo na luta. Se tu acha que eu não tô ralando, meu amigo, eu tô ralando e tô ralando é muito ainda para conseguir viver essa sexualidade, essa castidade, a lutar contra a masturbação. Quem tá de pé, cuidado para não cair. Bom, galera legal, galera joia, galera fantástica, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, espero o seu joinha aqui no nosso vídeo, a sua inscrição, o seu comentário. E lembrando que a gente tem também as nossas redes sociais pra gente sempre ficar ligados. O meu Instagram é Thiago Marcon CN e a minha fanpage Thiago Marcon CN. Entra lá, a gente vai trocar aquela ideia junto e a gente segue rasgando o verbo. Galera, aquele grande abraço pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Massa, valeu, tchau!